Vamos fazer uma retrospectiva dessa primeira metade de década de 2020 pra cá, quando se trata de Corinthians. Em 2020 a gente brigou contra o rebaixamento, Wagner Mancini teve que vir e salvar a gente da degola pela segunda vez na história. Vamos pular 2021 e 2022, né? Tivemos o Silvinho ali levando pra Libertadores com aquele futebol medonho e o Vitor Pereira fazendo milagre. Em 2023 ficamos a maior parte do tempo na parte de baixo da tabela, com um futebol medíocre, com um elenco extremamente caro, assim como é todos os anos. Em 2024 ficamos 22 rodadas na zona de rebaixamento e tivemos um milagre de uma maneira completamente irresponsável da diretoria de ir pro mercado devendo 2 bilhões e fazendo um monte de contratações, e aquele milagre que acabou tendo uma arrancada no finalzinho. Mas no geral do Campeonato Brasileiro a gente ficou ali brigando contra o rebaixamento. Em 2025 estamos caminhando para o mesmo caminho, estamos caminhando para a mesma situação. Isso porque eu tô pegando uma amostragem dos últimos 5, 6 anos. Dá pra gente buscar 2016, 2014 e tantos outros anos aí, porque a gente não consegue, por mais que o clube tenha uma grandeza de camisa, por mais que o clube tenha um potencial gigantesco, a gente não consegue manter 2, 3, 4 temporadas num alto nível realmente significativo. E aí, quem que acaba sendo moldado através de cartilhas por aí, de que não pode reclamar e tem que ficar gourmetizando vitória em time de Universitário Central da Venezuela, Barcelona de Guayaquil e tal, né? O torcedor. Porque o torcedor, ele perde o direito de identificar esses grandes problemas que a gente tem, de identificar os problemas que estão dentro do Parque São Jorge, as pessoas que servem como âncoras de verdade, que são os conselheiros, os diretores, todos esses presidentes picaretas que passam na história do Corinthians aí, e o torcedor acaba ficando refém da própria torcida e desses caras ali. Nesse ano, embora quando começou o Campeonato Brasileiro, eu pensei, pô, esse time que foi campeão paulista, que teve aquela arrancada no final da temporada em 2024 e conseguiu levar ainda pra preliminar da Libertadores, porque esse é o nosso topo nesse momento. Tá aí pra preliminar da Libertadores, temos que comemorar como título mesmo. E aí eu pensei, pô, pelo menos o meio de tabela dá pra gente almejar ali, né, pra uma 10ª colocação, uma 9ª colocação. Eu ainda acho isso. Só que enquanto a gente tiver entregando pontos dentro de casa, enquanto perde pro Bahia dentro de casa, a gente tá com um transfer ban não podendo contratar. As contratações que vem Vitinho, Angileri, no ano passado aquela porrada de contratação que não faz o menor sentido, umas renovações com o Maicon e tal, com o Fagner, que agora tá no Cruzeiro. Enquanto a administração do futebol masculino do Corinthians for essa, a gente vai ficar o tempo todo nessa realidade, a realidade de brigar para não cair. E aí eu pergunto pra você, meu amigo, que deve ser muito mais corintiano do que eu, se você rabisca todo ano a zona de rebaixamento, o que acontece? O que aconteceu com todos os times que ficaram nessa mesmice, nessa mesma regra de o tempo todo ficar ali, belisca uma zona de rebaixamento, de repente termina em 14º, de repente termina em 15º, de repente termina em 10º, de repente comemora uma ida para uma preliminar da Libertadores na 7ª colocação. O que acontece com esses clubes? Ainda mais se a gente colocar um fator agravante, que é o clube dever 2,6 bilhões de dívida, sendo que desses 2,6 a gente tem mais de 500 milhões em dívida de curto prazo, e agora mesmo já tá batendo na nossa porta o transfer ban da dívida com o Félix Torres, que o Corinthians vai fazer como sempre, vai tirar dinheiro da bunda, né? Quando eu falo da bunda, deve tirar de alguma coisa que vai nos prejudicar lá na frente e vai dar um jeito de quitar ou de enrolar um pouquinho mais o Santos Laguna. Nessa situação, o que você acha que acontece? O que você acha que é o resultado final? E quando a gente olha a evolução da dívida do Corinthians, a evolução dos problemas financeiros, administrativos, de gestão, jurídico do Corinthians, a gente vê uma constância. Se você colocar num gráfico aonde o Corinthians pode estar daqui 10, daqui 15 anos, só o corintianismo, só a fé, só acreditar de maneira cega, só o romantismo que vai realmente te levar para um caminho diferente que não seja o fracasso. Só a frasezinha de efeito que vai fazer você ficar bem tranquilo nesse momento. Eu estou extremamente preocupado, acredito que todos os caras que acompanham aqui a nossa comunidade do Papo Fiel também estejam extremamente preocupados, porque agora a gente tá naquela parte de baixo da tabela que a gente costuma ficar, como eu mostrei, uma amostragem, mostrei para um passado recente aqui, e onde a gente fica ali, capengando
capengando pra lá, capengando pra cá. Tem bastante time pior que o do Corinthians. Eu acho que em relação a time titular, pode até ter ali pelo menos uns 4 ou 5 que são piores ali, uns 6 talvez, mas quando dentro de campo a gente não consegue ser minimamente competitivo na maioria dos jogos, vamos pegar como exemplo recente aí o Juventude, o próprio Bragantino, o Mirassol e tantos outros jogos, a gente tem um problema muito mais sério do que às vezes parece, porque a gente tá aí na Copa do Brasil nas quartas de final. Dei toda essa introdução aqui pra gente poder começar a trocar ideia de mais uma derrota do Corinthians, né, contra o Bahia agora na Neoquímica Arena. 2-1 para o Bahia já abriu o placar com 2 minutos de jogo, não deu nem tempo da gente tentar alguma coisa, um time completamente desorganizado, e não me venha falar que é porque não tá jogando Memphis, não tá jogando Yuri, não tá jogando Carrijo, porque os outros 8 jogadores do time são o mesmo time exato que jogou contra Palmeiras, que jogou contra o próprio Palmeiras mesmo, né, nos 2 jogos agora, na final do Campeonato Paulista, e o time não consegue ter organização. E aí no ataque a gente precisa depender e jogar 2 moleque na fogueira ali, né, o Guinegão que fez o gol e o Kaique que tava tentando dentro do possível, além, é claro, de não tendo o Carrijo, o Breno Bidon com tendo essa responsabilidade de poder articular alguma coisa no meio campo do Corinthians. É muito importante que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, a gente tem algumas coisas aqui pra conversar. Eu vou tentar fugir um pouco da mesmice, porque é claro que eu vou ter que ficar falando a mesma coisa de sempre aqui, e aí eu não quero. Você já sabe que a gente é administrado por um bando de filha da puta, então não tem porquê eu repetir isso aqui de novo, não tem porquê eu falar de Fabinho Soldado de novo, de Osmar Stabile, do Augusto Melo, do Ilho, do Andrés, desses caras você já tá careca de saber. Então deixa o like aí, faça essas coisas aí que ajudam, e a gente vai tentando conversar. Quem tiver condição de fortalecer financeiramente é o que dá vida aqui pra gente poder existir, tá a nossa chave Pix aqui na descrição, que é pix.papofiel@gmail.com, qualquer valor fortalece aí, né, às vezes você pode mandar R$2, fortalece, R$100 fortalece também, ou através do Valeu aí, né. Bom, eu não queria pontuar apenas o jogo de hoje, porque o resultado na partida de hoje, ela é consequência da preparação que a gente teve pra chegar até esse momento. Quando o Corinthians estava reformulando o seu elenco lá em 2024, eu fui o único que tinha coragem. Por quê? Porque perde muito inscrito, né, toma muito hate e tal, mas coragem de chegar e falar que as peças que estavam sendo pontuadas, que estavam sendo contratadas, elas não condiziam com o tamanho da camisa do Corinthians. E mesmo assim, não dá nem pra gente falar do custo-benefício, porque a gente não tava pensando em custo-benefício. O elenco continuou caro, o elenco continuou na casa dos 27, 28, 30 milhões de reais por mês, e mesmo assim, o nível de equilíbrio a gente praticamente não tinha. Foram, como eu falei aqui no começo, 19 contratações do Corinthians, e se a gente puder aproveitar 3 ou 4 que mesmo assim no momento da contratação não fizeram tanto sentido, né, é muita coisa. Isso aí é uma irresponsabilidade, uma falta de planejamento e uma incompetência que a gente não pode ter numa equipe da grandeza de um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Não precisa ser apenas o Corinthians. E a gente fica o tempo todo nisso. Quando a gente teve essa oportunidade, a gente montou um elenco que era um elenco desequilibrado, um elenco que eu vim aqui, não sei se você tá chegando agora no canal e tal, mas quem tá aqui há mais tempo não vai me deixar mentir aí, eu falar, pô, o elenco é um elenco limitado, é um elenco desequilibrado. Quantas vezes, né, a gente terminou a temporada de 2024, eu falei, pô, cara, vocês imaginam esse elenco chegando na semifinal de Libertadores, jogando contra o River Plate lá com o Mateuzinho na lateral direita, com, sei lá, Matheus Bidu na lateral esquerda. Eu falava, hoje até o Matheus Bidu tá rendendo um pouquinho mais e tal, o Mateuzinho voltou a deixar a desejar, né? Teve uns lampejos ali de um lateral que presta, mas enfim, né? Eu dava esse papo sem contar outras contratações como o Charles, Alex Santana, e toda vez que eu pontuava isso, eu que era a persona não grata, eu que era a pessoa que queria o mal do Corinthians, que eu torcia pra dar errado, sendo que a torcida se acostumou com a mediocridade, a torcida se acostumou a viver de romantismo barato, a frasezinha de efeito que só faz diferença pra dirigente filha da puta. Só que a torcida não consegue perceber isso. A torcida tolera, a torcida aceita um time que deve 2.6 bi e faz um contrato de 120 milhões com um cara. A torcida aceita um time que deve 2.6 bi e vai pro mercado e traz um cara que ninguém queria pra pagar 800 mil reais por mês. Aconteceu com o Luan, aconteceu agora com o Vitinho, vai acontecer com outros caras. A torcida aceita ir no mercado e trazer um Angileri, por exemplo, que nas últimas 3 temporadas tinha jogado 26 jogos e desses 26, 11 deles tinha sido menos de 10 minutos. A torcida aceita com a desculpa de que não tem dinheiro.
dinheiro. Se não tem dinheiro, você não deve nem ousar fazer esse tipo de contratação. Você deve planejar o seu departamento de futebol, planejar a sua estratégia para montar um time como o Red Bull Bragantino tem e tem mantido nos últimos anos aí. Nesse momento não tá tão bem, mas tem mantido nos últimos anos. Como o próprio Mirassol tá trabalhando, como o Novo Horizontino tá trabalhando. No final de 2024 também gravei um vídeo aqui sobre coisas que o Corinthians poderia copiar do Novo Horizontino. Ao invés da torcida colocar pelo menos o Tico pra funcionar, não precisava ser o Tico e o Teco não, só o Tico, e pensar o seguinte: ele não está comparando a grandeza do Novo Horizontino com o Corinthians, porque ele não é idiota, ninguém seria idiota nesse nível. Não, a torcida se prendeu ao fato de eu estar falando isso, como assim? Como assim? Tem que comparar o Corinthians com o Real Madrid e tal. Olha o nível de burrice que a torcida chegou, o nível de rejeição da realidade que a torcida chegou. E aí a gente fica esbarrando jogo após jogo. Pode ser que nesse ano não caia? Pode ser, mas quanto tempo a gente vai ficar rabiscando a parte de baixo, sem planejamento nenhum, quando a gente espera que vai ter alguma coisa diferente, nunca tem, vivendo de super-heróis lá nos bastidores do Parque São Jorge, de influencer filha da puta que só quer hypar o seu like, seu dinheiro, seu tudo aí pra falar o que você quer ouvir, e você fica como se fosse um grande peixinho sendo cevado o tempo todo assim pra poder fisgar o anzol do cara. Por que vocês não conseguem entender essa realidade? Eu falo de maneira geral aqui, generalizada, né, propositalmente, mas eu sei que pelo menos a nossa comunidade aqui, ela tem um discernimento um pouquinho diferente. Porque é preocupante. Se você não estiver preocupado nesse momento, porque eu garanto pra você que daqui a pouquinho, na hora que eu realmente ver que o Corinthians tá ali 16ª, 15ª colocação, não sei se tá nesse momento, vou começar a falar sobre rebaixamento aqui. Aí eu preciso colocar na capa do meu vídeo o assunto do rebaixamento. Aí eu vou ter que falar, ó, Corinthians, né, vai rebaixar esse ano, aí você coloca um fantasma do rebaixamento, aí você coloca uma foto lembrando do rebaixamento de 2007 e tal, e aí as pessoas se ofendem com isso, elas não conseguem, elas querem fechar o olho como se fosse aquele emojizinho de macaquinho assim e não enxergar a realidade. Elas querem ouvir que o Corinthians não vai rebaixar, que o Corinthians não briga pelo rebaixamento, que o Corinthians vai brigar pra parte de cima da tabela, que o Corinthians tem solução, que com esses caras lá dentro, com o estatuto desse jeito, porque a torcida organizada dá show e não sei, a torcida quer viver disso. E aqui eu não vou conseguir entregar esse tipo de coisa. Porque eu tento fugir um pouco do meu clubismo aqui, né, cara? Porque fica muito dentro do... Sabe? É enraizado dentro da gente. E aí a gente fica feliz num jogo contra o Palmeiras e tal, de eliminar, porra, histórico mais uma vez, né? Um ano que contra o Palmeiras tá sendo incrível. Mas aí a gente fica sempre naquela, pô, se jogar assim contra o Palmeiras vai dar bom. Se jogar assim contra o Palmeiras, não. Se jogar como jogou contra o Palmeiras vai dar bom. Só que nunca joga. E aí a gente fica refém de um elenco extremamente limitado. Faltou uma, duas peças, acabou, morreu o Corinthians. Morreu. E a gente não tem um planejamento para contratar de maneira mais inteligente, com um custo-benefício melhor, para baixar um pouco a folha salarial, pra gente não se comprometer com dívidas como o de Félix Torres aí, Transferban, tá pra vir futuramente aí, Transferban do Corinthians na casa de 40 milhões de reais do Matias Rojas. Isso aí a gente já perdeu na justiça. É questão de meses para bater na nossa porta e travar o Corinthians novamente. E aí, o do Rodrigo Garro também, em relação à compra com o Talheres, né, que ele tá, e tanto outros, o Jonathan Cafu processa a gente, o Robson Bambu processa a gente. Por quê? Porque a gente é mal gerido já há muito tempo. E aí, enquanto fica passando batido e uma parcela da torcida fica gourmetizando e prefere jogar o hate, prefere me atacar ao invés de entender e enxergar o real problema, os caras lá dentro do Corinthians nada de braçada. Os caras tão tranquilos porque traz um Vitinho da vida, tá tudo certo, traz um Angileri da vida que sem jogar tá tudo certo, porque não tem dinheiro e aquela mesma coisa, aquele mesmo papo. Aí você vai ver, tem vínculo com o empresário aqui, rabo preso com o empresário lá, e fica desse jeito pra sempre, porque o Corinthians tem, como eu falei, se você plotar num gráfico, num plano cartesiano pra onde o Corinthians vai, é facinho de enxergar, é bem tranquilo de enxergar. Recentemente, aí foi no ano de 2024 também, o Ivan Moré deu uma entrevista num podcast, e aí nessa entrevista ele falou, pô, se o Corinthians continuar assim, ele vai acabar virando Santa Cruz. A galera, ao invés de entender o seguinte, que foi a mensagem dele, né, qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso, o mínimo de inteligência, falou assim, ó, se o Corinthians continuar assim, ele vai se tornar inviável financeiramente, assim como o gigante lá no Nordeste, Santa Cruz, acabou se tornando. Mas em nenhum momento ele comparou grandeza de Santa Cruz, de Corinthians, nada disso. Agora, recentemente, teve uma
entrevista do Romeu Tuma Júnior, que ele falou que o Corinthians precisaria querer ser igual ao Flamengo em relação à gestão. Claro, todo mundo que tentou, sabe, que usou só o tico pra poder pensar, ele entendeu, pá, beleza, administrativamente e tal, a gente quer ser realmente o Flamengo. Ninguém tá falando de história, de grandeza de clube, nada disso. O que os caras falam? A torcida não consegue ouvir isso. A torcida tem dificuldade de ouvir isso. Às vezes tem 200 matérias soltadas por aí, né, colunas de jornalista e tal. Ao invés, quando a coluna fala das dívidas do Corinthians e tal, a torcida vai lá e ataca o jornalista, o cara que tá falando, o cara que tá opinando. Por mais que o cara use a marca do Corinthians pra hypar, tudo que ele tá falando ali é algo que tem que ficar em evidência, porque é a única chance, é a imprensa dar evidência para os problemas que a gente tem. E a imprensa que tem voz, os caras que têm voz, realmente não dá pra ficar gourmetizando esse tipo de coisa. Esse jogo contra o Bahia, 2 minutos a gente já tava perdendo a partida e completamente desorganizado. Chegou uma hora lá que o Dorival falou o seguinte, ó, foda-se, vou colocar todos os atacantes que eu tenho aqui, Rodrigo Garro não tá jogando nada, deixa ele ali que às vezes sai alguma coisa assim. Tirou um zagueiro, de repente ele tava com o time tudo bagunçado, como ficamos também contra o Juventude, contra o São Paulo. Olha o resultado do Corinthians. A gente iniciou o segundo turno da maneira como a gente terminou o primeiro, que foi um primeiro turno terrível. E aí o Corinthians daqui a pouco emenda 3 vitórias, ganha um clássico e tal, termina ali na 8ª colocação, conforme eu tinha previsto aqui no começo do campeonato. Beleza, tá tudo bem, olha só, ano que vem é outro ano, aí chega em janeiro, começa a contrata 20 caras do nada aí, aleatório, que sem planejamento nenhum, que nem joga. A base completamente sucateada, só serve pra queimar os moleques. Os poucos que se salvam da base sucateada do Corinthians, que chegam no profissional, é pra torcida fritar. É assim que a torcida faz. A torcida frita os caras pra ficar mamando o jogador caro que tem no elenco e que não deveria estar aqui. E aí eu já tô cansado, mano, de vir aqui e falar a mesma coisa, de reclamar das mesmas coisas e tal. Vai aparecer gente falando assim, pô, mas aí no jogo contra o Palmeiras você tava feliz. É mesmo, seu Einstein? É mesmo, gênio? É mesmo, Pitágoras? Caralho, você é muito inteligente mesmo, hein? Eu vou ficar triste quando o Corinthians perde, quando o Corinthians ganha? Eu vou ficar triste na hora que o Corinthians elimina o Palmeiras? Caralho, não seja burro, não seja um imbecil de vir falar isso aqui, tá? E aí vamos dar as notas aqui pra esse jogo, né? Porque, eu queria fazer um resumo aqui já pra falar que eu não falei do jogo contra o Bahia, né? Tá estourando muito tempo aí ou não? Tá 18? Dá tempo ainda. Depois eu vou... Do jogo mesmo vou falar 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos no máximo já tá bom demais, né? Que a hora que a gente for dar as notas e tudo mais. Não esqueça, mais uma vez, tá? Deixar o like aqui, porque às vezes a pessoa confunde. Pô, fiquei triste por causa do jogo, não gostei do jogo e deixa o dislike. Não, deixa o like, porque o like fortalece o canal, tá? A menos que você não curta a mensagem, aí pode deixar o dislike, não tem nada a ver, tá? Tá tudo certo. E aí o jogo, pra mim, se a gente for dividir o jogo em 4 partes, né? Metade do primeiro tempo, metade do segundo, metade do primeiro tempo, segunda metade do primeiro tempo, metade do segundo tempo e segunda metade, a gente vê que o Corinthians conseguiu ser inferior em nível de agressão ao Bahia em todas as partes. Por mais que o Corinthians teve mais volume de jogo, por mais que o Corinthians conseguiu eventualmente finalizar uma bola ou outra, as principais chances e o controle da partida foi do Bahia. Tanto que no momento que a gente consegue equilibrar um pouco com o golaço que fez o Guinegão lá, que demorou, sei lá, 15 horas pro VAR conseguir ver um lance claro que o Guinegão não tinha participado da jogada, não estava impedido, né? Isso aí já faz muito tempo. Mais um problema que a gente tem na diretoria, que a diretoria não consegue se impor nos bastidores e o Corinthians se tornou um pau mole de bastidor. Mas nem vou entrar nesse mérito aí. No momento que a gente consegue igualar as forças, o Bahia solta a bola, vira o jogo, consegue fazer porque o Mateuzinho conseguiu ser um completo idiota. E aí a gente tem que pegar, quando a gente vai falar do Mateuzinho, e eu ouso falar do Mateuzinho, aí a galera fica me xingando. Quando o Mateuzinho vai bem, eu não deixo de elogiar o Mateuzinho. Não deixo. O problema é que a maioria dos jogos, desde que ele chegou, o Mateuzinho é de mediano pra baixo. Isso quando ele não é um completo idiota, como ele foi na partida de hoje. Um carrinho daquele, você não dá um carrinho desse no sub-15, quando você tá jogando. Um carrinho dentro da área, que é claro que mesmo se não pega no jogador, o jogador deixa a perna, esquece a perna, e é pênalti 99% das vezes. O Mateuzinho conseguiu dar essa brecha toda. No primeiro gol do Bahia, que saiu, assim, nem tinha acendido o refletor ainda da arena, já tava 1-0. O Martínez não marca e o Hugo Souza não consegue fazer a diferença. No final de 2024, um dos principais responsáveis pelo Corinthians não ter caído para a Série B foi o Hugo Souza. Porque na maioria das partidas, 9 em cada 10, o Hugo Souza estava fazendo milagre. A gente empatava quando merecia perder, a gente ganhava quando merecia empatar e o Hugo Souza estava lá. Agora a gente não tá tendo o Hugo Souza para fazer a diferença.
Porque nessa bola que o maluco fez o primeiro gol do Bahia lá, ele chutou, não foi um frango do Hugo Souza, não tô falando isso, não foi uma falha, mas foi uma bola defensável. Uma bola que num momento de dificuldade, o goleiro precisa fazer a diferença e pegar. Esse que é o ponto. E aí a gente vai pro nosso camisa 10, ex-camisa 10, né? Porque depois o camisa 10 foi pro nossa estrela do time ali, né, cara? O garotinho popstar, que faz fitzinho com o MC Ariel. O Garro, camisa 8, simplesmente não jogou nada. Já fazia tempo que eu não vi o Garro jogar tão mal uma partida. Ele já vinha jogando mal, mas essa pra mim foi a pior partida do Rodrigo Garro no ano. Apesar de ter feito um gol que foi anulado, mal anulado também, porque quando a bola pega na mão do cara que faz o gol é que é a anulação. O juiz ignorou isso aí também, mas eu não vou entrar no mérito do juiz, porque a culpa do Corinthians ter perdido mais uma vez não foi do juiz, mas o juiz também prejudicou nesse sentido. E a gente for pegar qualquer amostragem de tempo, o Bahia o tempo todo teve uma partida controlada, recuou só as linhas, marcou ali e tal, beleza, fechou os espaços, não deixou o Guinegão circular muito, o Kaique circular muito, as nossas linhas os nossos corredores ficaram tampados, o Mateuzinho não consegue fazer porra nenhuma, um monte de impedimento burro que a gente teve, não saber onde tá localizado, os caras não conseguem acompanhar a linha, o Corinthians estava com 7 impedimentos, o Bahia estava com 1 em determinado momento ali. Isso aí tudo tem a ver com concentração, tem a ver com organização, tem a ver com um monte de coisa. E aí chegou no final, aquele Deus nos acuda mesmo, né? O Corinthians estava com mais volume, mas porque o Bahia entregou a bola pro Corinthians simplesmente para poder segurar. E o Bahia ficou lá, e o Corinthians ficou lá tentando martelar uma cabeçada ou outra. As nossas opções para sair gol no segundo tempo é o Thales Mágico, que não deveria mais jogar no Corinthians, não deveria estar no banco de reservas. Deixa sem ninguém. Coloca o Felipe Longo no ataque, mas não coloca o Thales Mágico, porque ele é horrível. Teve uma oportunidade de finalizar, finalizou, perdeu o gol na cara do gol. Entendeu? E aí entrou o Vitinho sem ritmo de jogo. Por quê? Porque o Corinthians foi no mercado atrás de um Vitinho que tava sem jogar desde maio. Aí tem que jogar agora, né? Não tem muito o que fazer. Aí entrou lá, aquela coisa, né? É o cara que vai solucionar nossos problemas ali. Vamos para as notas, tá? Comenta aí embaixo as notas do que você acha, tá? Muita coisa eu tô esquecendo de falar aqui provavelmente. Vou falar nos próximos dias, provavelmente, tá? Hugo Souza, nota 2. Pra mim, ele era uma bola defensável no primeiro gol e o segundo gol foi um pênalti, né? Aí não dá pra culpar ele, mas também não fez nada que pudesse fazer a diferença pra gente. Nota 2 pro Hugo Souza. Mateuzinho, nota 1. Foi crucial na derrota do Corinthians porque cometeu aquele pênalti juvenil e não conseguiu encontrar nada ofensivamente e defensivamente tava perdido. Ramalho, nota 2. Uma partida ruim do Ramalho, mal compactado, tocando mal a bola, lançando mal a bola. Ramalho terrível. Gustavo Henrique teve uma cabeçada no segundo tempo que se ele tem um pouquinho mais de força na cabeçada, assim, ele consegue achar um gol ali pra gente, né? Mais uma vez a gente dependendo do zagueiro. No jogo aéreo ele consegue acrescentar bastante. Quando a bola tá no chão, ele toma um rola dos caras, porque os caras botam pra correr, ele não consegue pegar. Nota 4 pro Gustavo Henrique nessa partida. Matheus Bidu, achei que foi justo a partida dele, nota 5,5. Ofensivamente é quem tem um pouquinho mais ali pelo lado esquerdo de um corredor, talvez. Falte pra ele um cara que vai dar mais sustentação técnica do que o Breno Bidon. O Breno Bidon realmente tá deixando muito a desejar, mas de qualquer forma, Matheus Bidu, nota 5,5. Raniel, nota 5,5, não achei uma partida ruim do Raniel, não. Martínez, nota 4,5, aquela mesma coisa, né, cara, do Martínez, sabe, é muito afoito na parte, ele deveria ficar como um primeiro volante algumas vezes, mas aí ele aparece pra apoiar e pouco apoia, nota 4,5 pro Martínez. O Garro foi o pior jogador do jogo, nota meio para o Rodrigo Garro, porque o Garro fez aquele gol que depois não valeu e tal, e um passe ou outro ele tava acertando de lado, o resto ele tava errando lançamento, matando contra-ataque, nossa, terrível o Rodrigo Garro. Bidon, nota 1,5, uma partida ruim do Breno Bidon, mais uma, né? Tá raro falar aqui que o Bidon fez uma partida acima da média. Kaique, nota 5, achei esforçado, tava encaixotado ali no meio da zaga, teve uma boa finalização no final do primeiro tempo, de esquerda, né? Tentou uma outra finalização também, chapado perto da gaveta lá do goleiro que foi pra fora, deu o passe pro Rodrigo Garro, mas acabou pegando na mão dele, mais uma vez, pesquise sobre a regra do futebol, não era pra ter dado a mão naquele passe do Kaique, ele foi participativo no jogo, achei que foi muito efetivo, nota 5. Guinegão fez um golaço, vou dar o melhor jogador da partida pra ele, correu uma vida ali, né? O Guinegão baixou o Yuri Alberto nele ali, dele correr, realmente se entregar, tem que se entregar mesmo, nota 6,5 pro Guinegão, melhor da partida pelo gol. Thales Magno entrou e teve 2 tentativas de finalização, nota 3 por essas 2 tentativas, né? Como ele perdeu um gol cara a cara, poderia baixar até mais. Vitinho, nota 2, meio perdido assim, sem ritmo de jogo, né? Mas quando pegar ritmo de jogo, aí sim ele vai funcionar. Dieguinho, nota 1,5,
também entrou, entra pra fazer fumaça nos caras, também não entregou. Rian e o Luiz Gustavo Bahia eu deixei com ponto de interrogação porque entrou muito no finalzinho. Dorival, nota 3 e numa média geral aí do time na partida de hoje, nota 2, tá? Pô, cara, e aí eu não sei mais o que falar pra não ficar batendo na mesma tecla aqui com vocês, não sei o que você... Às vezes eu tô sendo exagerado também, né? Porque hoje eu abri meu Instagram lá e voltaram até as ameaças agora, sabe? Eu mostrei uma pra primeira dama assim e o cara falou o seguinte, ó, se eu te ver na arena, aí você vai ver o que vai acontecer. Aí eu só perguntei assim, o que vai acontecer? Aí ele falou o seguinte, não, a gente vai conversar. A gente vai conversar, eu quero trocar uma ideia, te convencer. E aí, sabe, aí o cara vê que você respondeu, que tem a parte jurídica por trás, aí o cara peida fininho, né? É assim que funciona. Então eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo. Eu sei que tá todo mundo nervoso, então tenta respirar fundo aí pra gente poder tentar conversar e tentar dialogar aqui embaixo. E nos próximos dias a gente vai trocando ideia, tá? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto.